Senhores e senhoras, vamos retomar a disciplina técnica de programação 1. Agora nós vamos falar sobre tipos de dados, tá? O assunto está ficando cada vez mais interessante, mais próximo de começar a programar. Só que antes da gente efetivamente começar a colocar a mão no código, eu preciso te dar alguns conceitos para que tu possas, quando a gente for começar a programar, fica mais fácil de compreender as coisas, tá? Então segura um pouco a tua ansiedade aí antes da gente começar efetivamente. Vou te mostrar o objetivo da aula e aí a gente mergulha em tipos de dados, certo? O objetivo dessa aula é apresentar os tipos primitivos de dados, tá? A gente vai ver que os tipos de dados eles são divididos em algumas... Cada tipo de dado tem a sua característica, então existe uma divisão entre os tipos de dados, tá? Então a gente vai ver quais são os tipos primitivos de dados. E aí a gente vai aprender também a diferenciar os tipos primitivos de dados. Então, dando início, para que eu possa falar de tipos de dados, eu preciso saber primeiro o que são dados. Quem sabe me dizer o que são dados aí? A gente já teve uma conversa antes sobre dados. Eu queria ouvir de novo de vocês, se alguém lembra, já consegue ter uma noção, consegue me dizer o que é um dado. Por exemplo, se eu tiver um objeto caneta, aí quais são as características de uma caneta? Ela pode ser da cor azul, tá? Então aí eu vou isolar essa característica. Azul. Azul é um dado, certo? Agora, quando eu digo que azul é a cor da caneta, já não é mais um dado. Já passa a ser uma informação. Por quê? Porque eu somei um conjunto de dados, coloquei isso tudo dentro de um contexto e isso ganhou uma semântica. Aí passou a ser informação. Então, notem que há uma diferença entre dado e informação. Certo? Dado é quando está o fato isolado. Quando o colega falou que é um fato, mas é quando ele é um fato isolado ainda, quando ele ainda não tem significado, tá? Ou seja, o exemplo da caneta, só o fato da palavra azul pode ser uma série de coisas, né? Pode ser a cor da caneta, pode ser minha cor preferida, pode ser a cor da minha cortina, pode ser a cor do céu, a cor do paysandu, azul e branco, né? Mas o azul tá lá na cor do papão. Pode ser a cor também daquele outro time ali, rival, né? Também é azul, né? Só que é um outro tipo de azul, né? O pessoal vai ficar chateado comigo aí. O que são dados? Dado é um fato, um valor documentado ou um resultado de medição. Aí olha só, imagina que tem um colega aqui na UFRA, um professor na UFRA, que ele trabalha com análise de águas, né? Então, aí os alunos dele vão lá no rio, pegam uma coleta faz a coleta da água e aí vai analisar. Então, quando o aluno dele vai lá, faz a coleta, ele fez uma medição, né? Então, ele foi lá e no máximo coletou um dado no rio. Ele foi lá, levou para o laboratório, depois vai fazer a análise daquela água e aí ele vai tirar de lá um conjunto de dados, né? Então, essa medição que ele fez gerou dados, certo? Ele diz que é um fato, como o colega tinha dito, um valor documentado, né? E quando a gente... um exemplo de um valor documentado é quando esses dados estão numa base de dados, né? Tá? Então, é um valor documentado ou um resultado de uma medição. Dados são cadeias de símbolos e não possuem semântica. Olha só, aqui é interessante quando ele fala cadeias de símbolos. Se eu escrevesse aqui a palavra azul, quais são os símbolos que envolvem a palavra azul? São as letras que estão, isso se considerando em português, né? Aí está lá A, Z, U, L. Esses símbolos, esse conjunto de símbolos, eles representam um dado.
né, representam visualmente, para ser mais específico, representam visualmente um dado. Qual é o dado? Azul. E aí ele não possui semântica, como a gente estava conversando antes, né? Só esse conjunto de símbolos que representa a palavra azul pode ser qualquer coisa. Pode ser a cor da minha cortina, pode ser uma das cores do Paysandu, pode ser a cor do Remo, pode ser o estado atual de uma empresa, pode ser que a empresa esteja com os lucros no azul, né? Então pode ser qualquer coisa. Quando eu pego somente o termo azul, ele não tem ainda semântica. Ele não está vinculado a um determinado objeto, não tem um contexto envolvendo para poder ter significado aquilo, tá? Então aqui, ó, dados são fatos isolados que não possuem significado. Ok, isso aqui a gente já tinha comentado. Então tá claro, pessoal, o que são dados? Dados é diferente de informação, né? Como assim sem significado, né? Quando eu digo que o dado ele não tem significado, é porque ele isoladamente ele não vai me trazer ainda ele não vai possuir um valor semântico, ele só vai ter semântica quando ele está ele está inserido dentro de um contexto. Só que quando eu coloco esse dado dentro de um contexto, o contexto tem a necessidade de outros dados. Então, para eu poder chegar até a informação, eu preciso ter um conjunto de dados, uma somatória de dados, para que eu possa ter a informação. Para eu poder chegar, por exemplo, até a informação, quando eu digo que é uma soma de dados, é só eu pensar na estrutura de uma frase. Vamos pegar aqui, por exemplo, a logo da UFRA. Essa logo aqui, para que eu possa tirar alguma informação dela, eu posso dizer assim, se eu pegar só esse símbolo aqui, a letra U, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser universo, por exemplo. Só a letra U. Agora, quando eu digo que a letra U, junto da letra F, da letra R, da letra A, que isso aqui, UFRA, é o símbolo, é a sigla de uma universidade. Então, nessa frase, ó, UFRA é a sigla de uma universidade. Então, quais são os dados dessa frase? UFRA, sigla, universidade. Concorda que essa informação ela já me diz alguma coisa, né? Eu já sei que a UFRA ela é alguma coisa, é a sigla de uma universidade. Essa informação ela já está completa? Qual universidade? Eu não disse dentro da frase, né? Se eu disser que é a sigla da Universidade Federal Rural da Amazônia, então observa que eu fui inserindo mais dados dentro da frase para poder melhorar o meu contexto, para poder melhorar a semântica da minha frase. E aí eu consegui ter uma informação melhor, de melhor qualidade. Certo? É esse o significado que a gente precisa ter no dado para que eu possa chegar até a informação. Tá? Então, continuando aqui, ó, tem mais um exemplo. Observem os seguintes dados: paixão, carreira, causas ecológicas, habilidades, exatas, mercado, engenheiro ambiental, 50. Bem, senhores, então notem que nesse slide eu tenho simplesmente vários dados, né? Tenho vários dados que estão aqui na tela. E aí vocês extraíram informação de um conjunto de dados. E vocês colocaram esses dados dentro de um contexto. Vocês somaram os dados para
montar uma informação. Então notem a diferença que há entre dado e informação. Vocês montaram a informação, vocês montaram as frases. A frase, para ela ser constituída, ela precisa de um contexto. E quando vocês criaram esse contexto, vocês colocaram vários dados dentro do contexto, né? E aí, quando esse contexto estava montado, foi possível tirar uma informação. Certo? Ficou bem claro aí a diferença agora? Tem mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui é uma base de dados, uma imagem de uma base de dados, né? Então notem que aqui tem a coluna mês, produto, vendedor, vendas. E a gente chama de base de dados porque cada um item desse aqui, por exemplo, aqui a coluna A, linha 2. Essa célula aqui, maio, ela é um dado, né? Só aqui ó, a palavra maio é um dado, laticínios é dado, Amaral é outro dado, 5.477 é um outro dado. Pelo fato de ter um cabeçalho, esses dados passam a ser informação. Tu pode extrair uma informação, né? Sim, tu pode dizer aqui que maio é um mês. Beleza. Só que é uma informação bem pequena, né? Ainda não é uma informação com grande qualidade. Eu concordo contigo. Se eu disser que isso aqui, maio, é um mês, beleza, é de fato. Eu estou dizendo que maio é um mês, é uma informação. Mas melhora a informação quando eu digo que o Amaral vendeu 5.477 reais no mês de maio. O Amaral vendeu 5.477 reais de laticínios. E o Amaral ele deve estar lá na loja da região oeste. Observem os seguintes dados, tá? Aliás, já o conceito de informação, tá? Ficou faltando apagar aquela linha lá em cima. O que é informação, então? É quando um sentido semântico é atribuído aos dados, tá? A soma de semântica aos dados mediante um dado contexto. Aí eu gosto quando a gente diz assim que quando tu tem esse conjunto de dados, né, somado, tu tem uma somatória de dados, dado um contexto, né, dentro de um contexto, e aí esse contexto ele vai acabar gerando essa semântica para ti, tá? Então, aí que o autor fala que é a soma de semântica aos dados mediante um dado contexto, tá? Quais são os dados aqui do semáforo, né? Tem as cores vermelho, amarelo e verde. Aí nós temos a informação quando a gente diz que o vermelho significa pare, o amarelo atenção e o verde significa siga. Aí tem mais um detalhe aqui, que a gente chega até o conhecimento, né, quando você não precisa relembrar o significado das cores diante do semáforo. Tem alguns autores que dizem que quando tu domina a informação ou um conjunto de informações, tu chegas até o conhecimento. Tá? Eu vou fazer uma pausa aqui.